Olá, galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Não, pera, acho que errei alguma coisa aí. Vamos lá, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, vamos iniciando então a nossa 10ª semana, com conteúdos inéditos, iniciando aí o nosso 3º bimestre. Saliento aqui que os conteúdos ainda estarão no ritmo que nós já estamos seguindo desde o início das nossas aulas remotas, sintetizando o essencial de cada conteúdo, até nós voltarmos para o ritmo normal, né, do tempo que nós temos adiante. À medida que a gente for chegando perto de onde nós deveríamos estar, por assim dizer, aí os conteúdos a gente consegue dar uma relaxada e revisar com mais calma algumas coisas. Lembrando que estou sempre à disposição aí nos horários do nosso Meet, né, que seriam os nossos encontros ao vivo, virtuais, pela sala de aula virtual do Positivo On, sempre às segundas-feiras. E durante a semana, conforme a disponibilidade, eu vou acessando por tablets e tirando as dúvidas do pessoal. E quem assiste pelo tablet tem total acesso aí para deixar por escrito a sua dúvida e entregar juntamente com o tablet para a retirada de dúvidas. Bom, vamos que vamos? Entrevista jornalística, uma conversa guiada. Eu peço que vocês que já estão aí com material integrado positivo abram o seu livro didático nas páginas 2 e 3 dos nossos conteúdos. Bom, entrevista jornalística é um gênero, né, que vai trabalhar aí a interlocução. O que é interlocução? Quando a gente fala em inter, nós estamos falando em entre, né? Então, é uma conversa entre, pelo menos, duas pessoas, onde um vai perguntar e o outro vai responder. Existem também outras modalidades, né? Existe a entrevista coletiva, por exemplo, onde haverão, né, mais de um entrevistador e um ou mais entrevistados. No caso de lançamentos de filmes, por exemplo, e afins, costuma-se realizar essa modalidade de entrevista. Bom, o que é entrevista jornalística? A entrevista jornalística é um gênero oral ou escrito para ser publicado em jornal, revista ou para ser divulgado em programa de TV, ou mesmo em sites da internet, com o objetivo de informar, esclarecer, ampliar o conhecimento do leitor sobre o entrevistado ou ainda, né, ou sobre o tema discutido. Então, muitas vezes vocês podem ver entrevistas com personalidades e aí fala-se sobre aquela pessoa, ou entrevistas com especialistas que vão falar ou que falarão sobre um tema em específico. Então, existem esses dois tipos específicos, né? Em uma entrevista, perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo. O que é o público-alvo? É quem vai assistir ou ler determinada entrevista. Então, conforme quem vai assistir, essas perguntas serão formuladas, né, de acordo com esse público. E também conforme os seus interesses e as necessidades. Se nós estivermos falando aqui sobre língua portuguesa e de repente alguém faz uma entrevista com todas as professoras de português do SEMA para conversar sobre entrevistas, por exemplo. O público-alvo muito provavelmente serão os alunos e todos aqueles interessados nesse tema. Dentro disso, então, as perguntas são formuladas de acordo com esse público, que normalmente são jovens, são adolescentes, algumas crianças, alguns pais. Então, a linguagem deve ser bem específica. Se de repente nós fizéssemos uma entrevista com as professoras de português sobre a língua portuguesa ou sobre entrevistas a entrevista voltada ao público que é de profissionais de língua portuguesa, então provavelmente a linguagem já será outra, tanto para as perguntas como as respostas, ou o direcionamento dessas perguntas, porque aí o público-alvo vai variar. Dentro da entrevista, também existe uma mescla aí de tema e subtema. Então, na entrevista lida, normalmente, nós vamos ter um tema principal, que é identificado no que nós chamamos de texto de apresentação, e no primeiro par de pergunta e resposta. E cada um dos demais pares vai abordar um subtema. Então, como que vai funcionar?
As entrevistas, elas não podem ser do ar, assim, do nada. Ah, vou perguntar lá, qual o seu nome? Quantos anos você tem? E publicar isso numa revista, por exemplo. Entrevistamos uma pessoa da rua. Tem que ter uma motivação, tem que ter uma justificativa, né? Então, na hora de formular, eu vou criar primeiro um pequeno texto falando sobre quem vai ser entrevistado, onde, como e por quê, né? Qual é a relevância daquilo. E dentro desse texto de apresentação, eu já vou revelar quem é, se for uma pessoa desconhecida, de onde é e tudo mais. E aí, logo na primeira pergunta e resposta, né, nesse primeiro par aí de pergunta e resposta, eu vou falar especialmente sobre esse tema. E à medida que a entrevista for rolando, eu vou entrando em outros temas, enfim, dentro daquilo que eu estou falando. Então, não existe uma entrevista aleatória. Você vai abrir uma revista, tem lá uma entrevista, e aí no meio da entrevista que você vai entender quem é, qual é o objetivo, enfim. Não existe. Todas as entrevistas, especialmente lidas, têm uma apresentação. Vamos falar, por exemplo, vamos falar nessa semana sobre a língua portuguesa, especialmente no gênero entrevista. Durante a semana, entrevistamos no Centro de Educação do município de Mafra diversos profissionais da educação voltados à língua portuguesa. As professoras, daí fala-se o nome de todas as professoras, conversaram com a fulana, que é a repórter, sobre o tema. E aí a primeira pergunta já vai ser voltada sobre isso. Voltada a isso, né? Professoras, qual é, sei lá, o maior interesse de vocês como professores de língua portuguesa? Aí cada um vai responder. E depois vai se distribuindo em subtemas. As entrevistas, elas são assim. E existe um esquema, né? Eu estou aqui com o material integrado aqui acompanhando, e existe uma organização, né, sobre características aí da entrevista, ou estruturas da entrevista, né? Então, o que acontece? Primeiro, para a entrevista, nós temos uma argumentação, ou seja, o entrevistado, nas respostas, procura apresentar argumentos que fundamentem seu posicionamento. Então, por exemplo, voltando aí à questão de entrevistar as professoras. Elas não vão dizer, nós queremos trabalhar com educação porque nós queremos, simplesmente, né? Porque tem que ter um objetivo. Então, porque desde que nós estudamos na faculdade, nós objetivamos aumentar o conhecimento dos alunos com relação à língua portuguesa, porque nós fizemos um juramento de qualificar essas pessoas para que se tornem seres pensantes, críticos, que compreendam a língua, né? Que assimilem. Tem uma justificativa, então sempre vai ter uma argumentação, não vai ser uma entrevista aleatória. O que você gosta de comer? Qual é a sua cor favorita? Isso aí já não é uma entrevista, isso é uma brincadeira de perguntas e respostas. Além disso, existe então ao início da entrevista o que nós chamamos de texto de apresentação. Então, tanto na entrevista oral, que seria falada e gravada, né, como na escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistador apresenta o entrevistado ao leitor, né? Que é como eu acabei de dizer. Pode ser para o leitor ou para o espectador, por exemplo, no caso de um programa de televisão. A intenção com esse texto é trazer ao conhecimento do público dados biográficos do entrevistado e informações sobre o porquê dessa entrevista ser realizada, né? Porque jamais seria algo aleatório, né? Vamos usar um exemplo aí sobre a neve, né? Considerando que tenha nevado, ou, enfim, que não tenha nevado, vamos fazer uma entrevista com especialistas que vão explicar esse fenômeno, por que é que na nossa cidade, que não tem essa característica de neve, houve toda essa repercussão aí com relação à questão da possibilidade e da previsão de neve. Então, aqui nesse momento em que eu apresentei esse tema para vocês, eu já posso apresentar quem foi entrevistado e quem é o entrevistador. O repórter João Pé de Feijão entrevistou o especialista em clima José Casinha de Sapé. E aí eles tiveram um bate-papo aí via Skype, via Zoom, via Meet, enfim, aqui eu já estou dizendo até como foi feita essa entrevista. Estou apresentando para vocês. E aí, confira agora. E na sequência, entra a entrevista. Então, esse texto de apresentação é justamente para justificar, para vocês que estão lendo, ou ouvindo, ou assistindo,
não perderem a noção daquilo ou compreenderem a necessidade, a importância daquilo, a relevância que aquilo vai ter. O que mais que tem? A entrevista jornalística tem, então, um texto de apresentação, né? Um texto inicial, vamos dizer assim. Aí vem o texto principal. Então, a maior parte do texto é ocupado pelo diálogo. Então, quer dizer, duas pessoas falando. Um fala, outro escuta, responde e assim vai. E aí há essa interlocução. Quando a gente fala em diálogo, então são pelo menos duas pessoas. Quando a gente fala em monólogo, aí é uma pessoa só, falando sozinha, né? Então, a maior parte do texto é ocupado pelo diálogo entre os participantes, em que um é o entrevistador, que faz as perguntas, e o outro é o entrevistado, que responde as perguntas. Cabe ao entrevistador abrir e fechar a entrevista, elaborar as perguntas, orientar a interação entre os participantes, escolher o tópico discursivo, introduzir novos assuntos, incitar a transmissão de informações, etc. Como assim? Porque ninguém vai chegar para nenhum de vocês e dizer assim, vamos fazer uma entrevista ao vivo e começar a perguntar coisas para você sem você estar preparado. Porque isso acaba gerando desconforto de quem está sendo entrevistado, pode gerar aí situações constrangedoras para quem está entrevistando, ou simplesmente a pessoa estar despreparada, vira as costas e sai. Pronto, acabou a entrevista, não teve entrevista. Então, antes de se entrevistar, o entrevistador chega e fala, nós vamos falar sobre esses temas, então eu gostaria de perguntar esse assunto, perguntar isso, aquilo, para que o entrevistado já tenha noção e para que as respostas saiam de maneira bem natural. Se alguém de vocês já teve a oportunidade de ser entrevistado, com certeza deve ter acontecido esse tipo de protocolo. O entrevistador apresenta uma prévia das perguntas ou o tema para que o entrevistado não seja pego no susto, né? E aí as perguntas são destacadas de diferentes formas no texto escrito, segundo o padrão da publicação. Então pode ser utilizado o nome da publicação ou o nome do jornalista, usando o negrito, que seria as letras bem destacadas, ou no itálico, as letras diferentes. E é aí que entra a leitura da entrevista. Nós vamos ter ali, a partir da página 3, um texto de apresentação de uma entrevista jornalística, e nas páginas 4 e 5, uma entrevista basicamente completa, né? Que aí nós vamos ter a entrevista aí eu não vou conseguir pronunciar o nome da pessoa, e aí da revista Isto é Dinheiro, conversando ali com eu não vou me atrever a pronunciar o nome dele porque é estrangeiro, mas ele é um indiano que não era tão conhecido, mas que dividiu o prêmio Nobel da Paz com a paquistanesa Malala Yousafzai. Essa eu me atrevo a pronunciar porque é bem conhecido. Então vai ter uma leitura ali de um texto de apresentação dessas pessoas. E aí segue a entrevista. Lá vocês vão poder observar a linguagem, a estrutura, justamente como nesse caso, o texto de apresentação e o texto principal. Além disso, vocês vão poder observar essa questão da escrita ser diferenciada para a gente saber onde é pergunta, onde é resposta. Além disso, dentro da estrutura da entrevista, nós temos os participantes. Em uma entrevista, além dos participantes efetivos, que são o entrevistador e o entrevistado, há também os participantes observadores, que seriam a plateia, no caso de um programa de televisão, os leitores, no caso daqui da entrevista, por exemplo, que nós vamos ler, ou dos ouvintes, em casos até de entrevistas radiadas, né, transmitidas pelo rádio. E aí tem a questão principal, né, a estrutura principal da entrevista, que são as perguntas e respostas. Então, as perguntas de uma entrevista costumam ser diretas e breves, não adianta fazer uma pergunta cheia de 9 horas, porque senão a pessoa que está sendo entrevistada vai ficar até perdida. Marcadas pela entonação interrogativa. Eu não posso dizer para vocês, vou usar um exemplo de uma pergunta aqui. Como o senhor se sente cada vez que liberta um grupo de crianças? É uma pergunta, então tem que ter uma entonação adequada. Como o senhor se sente cada vez que liberta um grupo de crianças? É uma pergunta. Também temos na oralidade, né, ou na questão do ponto de interrogação para a escrita. As respostas misturam, em alguns casos, objetividade, a gente já sabe, objetividade são os fatos, ponto. E opiniões, que são
a subjetividade, né? Então, objetividade é direto, pronto, é aquilo e acabou. E a subjetividade é a opinião. Eu acho, eu penso, fico feliz, fico triste, enfim. E aí entram os modalizadores que nós já vimos, né? São palavras que representam essa opinião da pessoa. Em um diálogo, então, chamamos de turno de fala, ou turnos de fala, cada fala de um dos interlocutores. Inter porque tanto quem pergunta quanto quem responde está falando, né? Cada fala deles, então, se chama de turno de fala. No caso de uma entrevista, cada pergunta do entrevistador e cada resposta do entrevistado correspondem a um turno de fala. É a vez de cada um falar, né? Como diz aquele ditado, quando um fala, o outro escuta. Além disso, entrevistado e entrevistador. O entrevistado é o autor principal da narrativa. É ele quem determina o ritmo, o estilo e o conteúdo. No entanto, o sucesso da entrevista depende muito do entrevistador. Cabe-lhe ajudar o entrevistado fazendo perguntas para estimular seu relato. É importante, portanto, se preparar para esse momento. A elaboração de um roteiro da entrevista ajuda bastante. É esse roteiro que o entrevistador apresenta para o entrevistado para ele ter uma noção do que vai ser falado. Mas se de repente aquela resposta não foi convincente, não foi suficiente ou ainda abriu mais uma dúvida, é comum que no meio da entrevista o próprio repórter, entrevistador, crie novas situações de perguntas e aí ao final, para se produzir um texto ou para se produzir para a televisão, a menos que seja um programa ao vivo, né? Existe a edição. Aí vai se selecionar aquilo que é o essencial para se chegar às perguntas e respostas, tá? E também a questão da linguagem adotada nas entrevistas, né? Que é determinada pelo tema, pelo entrevistado, pelo público-alvo e também pelo propósito da entrevista. Por exemplo, em entrevistas dirigidas a adolescentes, a linguagem adotada por entrevistado e entrevistador em geral é coloquial. O que é a linguagem coloquial? É a linguagem de conversa. É eu chegar assim, e aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Então, vamos lá. Vamos conversar. Vamos conversar. Isso aqui já é coloquialidade pura. Mas, dentro da linguagem padrão, da norma padrão, se for um público-alvo de pessoas que não tratem com esse tipo de linguajar, aí seria um outro formato de pergunta, de resposta e, enfim, de fala. O tratamento dispensado ao entrevistado pelo entrevistador costuma ser respeitoso, pois em geral não há intimidade entre eles. Em alguns casos, sobretudo na modalidade oral, procura-se tornar a entrevista mais próxima de um diálogo real, assemelhando-se a uma conversa, um verdadeiro bate-papo, né? Então, assim, observando ali no texto que vocês vão ler, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para fazer a leitura, nós vamos observar tudo isso, todos esses elementos. Inclusive, tudo que eu estou colocando aqui são os elementos que estão lá entre as páginas 2 e 11. São os elementos importantes da estrutura da entrevista, a questão de você chegar para entrevistar alguém, você ter respeito naquela pessoa, né? Você não vai chegar usando gírias ou falando de uma maneira desrespeitosa com uma pessoa que você não conheça, né? E mesmo que você conheça, você tem que pensar nas pessoas que vão ler ou ouvir ou assistir essa entrevista que você vai fazer e imaginar, essas pessoas vão entender se eu chegar com essa pessoa e dando uns tapinhas nas costas, e aí, irmão, como é que vai? Não faz sentido, né? Então, assim, recapitulando, a entrevista jornalística, ela vai ser uma conversa, né, entre o entrevistado e o entrevistador, mas não basta simplesmente colocar as perguntas e respostas. Primeiro, é necessário um texto de apresentação que vai falar sobre o tema que foi da entrevista, né, o tema que foi abordado, sobre quem foi entrevistado, por que essa pessoa é importante para essa entrevista, né, o motivo dessa pessoa ser escolhida para ser entrevistada. Vai fazer toda uma apresentação, pode justificar onde foi feita a entrevista, quando, se foi um clima descontraído, se foi uma entrevista difícil, dentro desse primeiro texto. E aí o texto principal, né, que é a entrevista de fato, você vai colocar as perguntas, vai destacar quem é que perguntou, quem é que respondeu. E uma coisa importante, as respostas, né? Como as respostas às vezes podem ser muito longas, aí existe a necessidade de você
saber selecionar o que você vai colocar. Não adianta mudar palavras que a pessoa disse. Se a pessoa disse não, você vai dizer sim? Não, né? Se a pessoa disse de uma maneira muito longa, você tem que tentar reduzir aquilo, mas jamais mudar o que a pessoa disse, né? Por isso as perguntas precisam ser diretas, para que as respostas também sejam diretas. E você jamais vai modificar o que a pessoa entrevistada apresentou. Sempre a resposta na íntegra. E aí retoma o que nós já falamos na semana passada, retomamos, né? E já falamos nos bimestres anteriores, a questão do uso das aspas e do travessão, né? Essencialmente, usa-se o sinal gráfico das aspas, porque indicam o que nós chamamos de discurso direto, que é a fala da pessoa na íntegra. Então, não se modifica nada, né? É importante cuidar com isso, porque quando nós estamos falando de entrevistas, e essencialmente entrevistas jornalísticas, tende-se a falar de assuntos sérios e que esses assuntos eles não podem ser modificados porque pode gerar uma interpretação errada. Às vezes a pessoa disse uma coisa que talvez não fizesse sentido, ou até a pessoa usou uma gíria, aí a gente pode até omitir, ou pode colocar entre aspas, ou escrever de maneira diferente, porque a pessoa que ler, daí vai entender, ela usou uma gíria aqui, ou essa pessoa quis dizer tal coisa e se embananou, então é tudo uma questão de selecionar, né? Você não vai também colocar uma entrevista na íntegra com a pessoa que, na hora que você perguntou, ela ficou, imagina como você vai escrever isso, né? Então, você vai colocar realmente a resposta, mas com seletividade, né? De maneira a que aquele texto não seja tempo perdido para quem lê e nem para quem assiste ou ouve, né? Então, a entrevista é isso, é um gênero jornalístico, então, dificilmente o repórter ele pode até perguntar a opinião do entrevistado, mas ele não vai dar a opinião dele, né? Eu posso entrevistar uma pessoa que torce para um time adverso ao meu e eu não gostar daquele time, mas se eu estiver falando sobre futebol com aquela pessoa, eu vou respeitar completamente a opinião dela. Jamais vou dizer, mas eu não gosto do seu time, eu acho que é paia. Jamais, né? Vamos ter sempre respeito. A palavra-chave, né, para a linguagem jornalística em geral e essencialmente para a entrevista é a questão do respeito, né? Respeitar, especialmente se você for entrevistar pessoas que são mais velhas ou autoridades dentro de algum assunto. Então, isso tudo é muito importante, esse cuidado, certo? Então, isso é tudo por essa semana. Como atividade, eu peço que vocês façam a leitura dessa entrevista e passarei aí na sequência algumas orientações com relação a exercícios a serem realizados. Passarei bem pouca coisa porque são muitos exercícios e semana que vem nós temos muitos conteúdos também. Então são coisas bem leves, só para finalizar essa questão de entrevista, até porque se tudo der certo, eu vou pedir que vocês criem uma entrevista aí com as pessoas que convivem com você no seu lar. E a gente se vê, né? Estou sempre à disposição para retirada de dúvidas, sempre às segundas-feiras, como já disse, das 10h30 às 11h30, na sala virtual do Positivo On. Sempre coloco o link com alguns minutos de antecedência pelo Portables. O pessoal que tem dúvidas com o tablet, né? Escrevam, não tenham medo, eu sempre estou à disposição para retirar as dúvidas de vocês. E a gente segue se cuidando, né? Seguimos nos cuidando. E do jeito que tá, né? Ó, fui lá fora olhar o céu, voltei com um pouquinho de frio, né? Sinto muita saudade de vocês, tá? Não deixem de mandar o recadinho de vocês pelo Portables, eu fico tão feliz quando eu recebo uma mensaginha de vocês. E a gente vai se vendo do jeito que dá, certo? Um beijo bem carinhoso e até a próxima aula!